Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no Bootcamp War. Isso aí. Tava com saudades de live, viu, Colete? Não, e eu vou te dizer, cara, esse cenário camuflado aqui, ele já remete um pouquinho do que vem pela frente, né? Já revela alguma coisa aí, né, pessoal? Já é um spoiler. Eu acho que tá bom, né, Lucas? Se a gente disser só assim para os caras, olha, Bootcamp War, dias 14, 15 e 16 de abril, ambiente camuflado. Não vai ter não vai ter Nescauzinho quente. Com toda a convicção nossa, lunática, vai chover os 3 dias, então bem-vindo à chuva. E, galera, a gente se vê no dia 14, 15 e 16 de abril. Quem não fez inscrição ainda tá perdendo, porque vai virar o lote, então bem-vindos ao Bootcamp. Há boatos que as pessoas estão com muitas dúvidas. Muitas dúvidas de como que vai ser a hospedagem, qual que vai ser o menu, se vai poder usar a piscina. Eu acho que aí vai ter que entrar nos detalhes. Eu acho. É importante trazer todas as regras de segurança do resort, né? Isso, é importante. Para ninguém perder nenhuma atividade recreativa. O pessoal quer saber se pode levar família, pode levar a avó, o sogro. Porque vão ser 3 dias de transformação. Agora, como vai acontecer a transformação? Aí é com você. Colete, acho que para a gente começar, eu acho que quem não conhece o Serpa é porque provavelmente não tem internet, mas para quem acompanha aqui o dia a dia, está na live, é Bootcamper, é cliente da Prime Bid, viu algum anúncio, Serpa, se apresente para toda a comunidade, para quem não te conhece, quem é o Serpa, um pouquinho da tua história, Serpa. Beleza, obrigado, Lucas. Valeu, Colete. Boa noite, pessoal. Bom, sou o Diego Serpa, mentor do Bootcamp, desse Bootcamp de liderança que a gente está chamando de Bootcamp War. Eu trabalho com segurança corporativa, já há 13 anos que eu estou nesse ramo, mas eu comecei como a maioria dos jovens começa, né, com alistamento militar obrigatório. Eu fui oficial temporário. Eu fiz o curso NPOR lá em São Vicente, sou oficial formado na arma de infantaria. Eu não segui a carreira militar, mas o curso de formação do oficial, ele me formou ali, ele me moldou de uma maneira que me ajudou muito até hoje na minha carreira. E talvez aí por as pessoas não sabem, mas talvez esse seja o motivo principal aí que o Colete me fez o convite para ser um mentor de liderança, né? É um atributo que eu cultivo muito, que eu gosto muito de cultuar nas minhas equipes, nos meus trabalhos. Então, é um assunto que realmente eu gosto de falar e gosto de exercitar também, não somente de falar, né? Porque liderança não é só conceito, é exercício também. E eu trabalhei já na Coca-Cola FEMSA, trabalhei na PepsiCo do Brasil, trabalhei no Hospital Beneficência Portuguesa, nos Portos de Santos, fui inovador do Clube da Segurança, né, um serviço de proteção aos executivos high level aí das principais multinacionais. E hoje estou como head de segurança, né, na Colgate-Palmolive aqui no Brasil. Né, estou para completar 2 anos na função, e agora, então, mentor do Bootcamp War. Um resumo rápido aí. Perfeito, Serpa. Pessoal, para quem está assistindo a live, como é que vai funcionar essa live aqui? O objetivo é a gente poder explicar o que é o Bootcamp War, como ela é uma imersão nova e bem diferente daquilo que a gente já aplicou, tanto pelo fato das pessoas dormirem no local, ela ter uma questão da experiência ser muito mais forte do que a gente aplica dentro das outras imersões, que talvez tenha uma questão mais de conteúdo. Essa realmente é uma imersão que a experiência conta tanto quanto a questão da parte técnica do ensino, é uma composição, e basicamente a gente já está 1 ano formatando essa imersão. Então, dentro dessa live a gente vai poder explicar como que vai funcionar, sem talvez tirar o brilho da curiosidade de todo mundo, mas poder tirar todas essas dúvidas que a gente tem aqui, viu que são as objeções mais fortes da galera que quer participar. No final da live, faltando ali 10 minutinhos para a gente terminar, eu vou soltar aqui
dentro dos comentários um link. Nesse link vocês vão poder se inscrever para participar do sorteio de uma vaga 100% gratuita. E 100% gratuita é 100% gratuita. Com a hospedagem, o resort, 100% incluso, tá bom? E também, pessoal... Ô, Lucas, na verdade tem um preço, né? Tem um preço. Não é financeiro, mas de alguma maneira o pessoal vai ter que pagar. Vai sofrer mais. Quem for sorteado vai pagar de alguma maneira. Show. E, pessoal, para quem ainda assim não for sorteado, a gente vai abrir uma condição especial desse ingresso até a sexta-feira. Então vai cair um link aqui com um desconto, basicamente um desconto de R$300, para quem ainda tiver na dúvida, estiver pensando, precisar conversar com a mãe, com a esposa, com os filhos, ainda tem até sexta-feira para comprar com esse desconto especial. Colete, vou puxar aqui agora a sardinha para você. Colete está calado, está quieto. Ele tá discreto hoje. Quando ele fica quieto assim, vem coisa. Para quem quer saber um cheiro, Colete, você que também é uma pessoa que tem uma vivência muito forte na carreira militar, o que essa pessoa que está em dúvida pode esperar desse Bootcamp War? Bom, boa noite a todos e a todas da comunidade Bootcamp. E quem ainda não faz parte da comunidade, bem-vindo a essa live de lançamento de uma imersão talvez a mais esperada de todas. E olha que eu, como mentor da imersão de vendas e marketing, talvez o carro-chefe do Bootcamp, como a gente sempre falou, mas eu tenho uma grande expectativa que essa imersão vai se tornar, com toda convicção e certeza, talvez a imersão mais importante da nossa escola. O que eu trago assim de insights? Também passei pelo mundo militar como Serpa, fiz também, só que o CPUR, que é o Centro Preparatório, ele participou do núcleo, oficial também de infantaria do Exército Brasileiro. Eu sempre digo que o Exército mudou a minha vida. Eu sempre, para quem me conhece, já falei em diversas lives sobre isso. Eu sou, graças ao que eu tenho, as coisas que eu conquistei, as posições, tudo que eu tenho na minha vida, eu devo algumas particularidades. Talvez a principal foi o Exército Brasileiro, e depois também meu cunhado, que coronel PM aposentado agora, também me direcionou nessa trajetória profissional que eu conquistei. O que esperar do Bootcamp War? A gente vai trazer toda a nossa vivência militar. Eu ainda não sou, né? Eu vou estar lá como um apoiador da imersão, mas obviamente o Serpa me conhece, eu vou pôr o dedinho ali, vou participar, como todos os alunos, de todas as provas, todos os desafios, enfim, vou estar junto com a turma. Mas o que esperar de uma imersão dessa, né? Primeiro que quando a gente tira um profissional, uma pessoa do seu habitat natural, a gente já sai um pouquinho da zona de conforto. E muito diferente de você sair para uma viagem, para um acampamento, ou para um hotel com a sua família, já sabendo o que você vai encontrar por lá, que é todo o conforto, toda essa questão de alimentação na hora certa, você sabe quais são as características do hotel, quais os brinquedos que tem no hotel, eventualmente, para o teu filho. Lá não, você vai estar 3 dias imersivo num local remoto, um local com acesso quase que restrito, né? Um local onde tem pouco uso do telefone, ainda bem, porque é um local que o sinal de internet é muito ruim, de propósito, ou não, talvez foi uma grande coincidência, mas eu acredito que serão 3 dias onde a gente vai, de fato, trazer a pessoa para que ela faça uma autorreflexão, uma autoavaliação de quem ela é. Talvez ela vá, em 3 dias, tentar descobrir alguns soft skills delas e começar a trabalhar essas deficiências como profissional, como ser humano, para você, de fato, poder aplicar isso no seu dia a dia. Eu acho que talvez o grande ganho dessa imersão é fazer com que a pessoa se autoconheça. Claro que a gente vai atribuir instruções de estratégia, de liderança, enfim. Não dá para dar tanto spoiler, a gente vai acabar soltando algumas coisas aqui, mas eu acho que o grande mote é fazer a pessoa ir para um modelo imersivo de autoconhecimento, que ela ainda nunca viu na vida. Perfeito. Quer complementar, Serpa? Não, é isso. A expectativa que o Colete tem, ela é muito fidedigna ao que a gente preparou, né?
o autoconhecimento, eu acho que é o primeiro passo para a transformação. Né? Para a gente poder transformar alguma coisa, a gente precisa saber qual que é o status atual. E essa é uma das coisas que a gente vai fazer revelar no Bootcamp. As pessoas precisam se conhecer, fazer o autoconhecimento. Mas para quê? Para eu assumir que eu sou desse jeito? Muito pelo contrário. Para a gente quebrar alguns paradigmas, para quebrar algumas barreiras. E na maioria das vezes essa barreira está relacionada à coragem de sair do estado mais cômodo, ali, mais confortável, e através de algumas atividades que a gente programou e a gente vai propor, sempre pensando que essas atividades elas são constituídas por vivacidade, né? Então, quando a gente fala em treinamento inspirado em treinamentos militares, é porque os dois mentores, né, eu e o Auleta, nós temos formação militar, mas é inspirado nos treinamentos militares porque não vai ser paramilitares. Então, a gente precisa fazer todas as adequações, né, de capacidades, e aí a gente até para de falar muito no termo atributos da área afetiva, que é o termo que a gente utiliza no mundo militar, e a gente começa a falar em soft skills, que são a mesma coisa. Nas empresas, no mundo corporativo, a gente fala de soft skills, né, que é a resiliência, que é a coragem, a liderança, a conduta reta, a camaradagem, o espírito de equipe. Isso tudo são atributos da área afetiva. Então, desde a adaptação dos termos que a gente utiliza na vida militar para o mundo civil, até mesmo nos limites utilizados dentro desse treinamento. Então, a nossa intenção, no contexto geral, também é inspirar a vivacidade que a gente vê aí nos vídeos, de como são os treinamentos militares, né? Com muita inspiração, com muita força e muita vontade de fazer. Então, essa expectativa que o Colete tem, eu tenho que concordar que a gente vai, com certeza, atendê-la. Perfeito. Ô, Serpa, olhando um pouquinho para o cenário hoje, olhando para o mercado, porque a gente está falando que quem vai participar, vamos falar que 90% dessa imersão, são civis comuns, da mesma forma que eu sou. Eu nunca tive uma experiência militar. Quando você olha para o mercado hoje, você olha para profissionais que já passaram por essa experiência, tiveram uma vivência na carreira militar, o que você consegue enxergar de comum que essas pessoas têm de vantagem com quem não passou por essa experiência? Cara, olha só, vou te falar. Eu sou presidente da AORI, né, que é a Associação dos Oficiais da Reserva do Exército em toda a Baixada Santista. Nós temos um projeto lá de reinserção dos veteranos no mercado de trabalho. Em 2 anos aí de gestão da AORI, né, 1 ano da minha gestão, mais 2 anos do antigo presidente, a gente fez um projeto, a gente já conseguiu contratar, encaminhar para empresas 40 ex-militares, que não têm experiência nenhuma no mercado, mas são dotados desses soft skills, né, desses atributos. E aí, olhando para o mercado, fazendo um comparativo, né, até da sua pergunta, tem muitas pessoas, sim, hoje, que assumem posições de liderança nas empresas, porque são bons técnicos. E eles podem, sim, vir a ser bons líderes também. Mas falta passar por um treinamento específico de liderança. E eu não estou falando de PowerPoint, eu não estou falando de ler um livro sobre a arte da guerra, que também fazem parte da formação de um líder, obviamente, mas eu estou falando do exercício sob pressão, porque o líder, ele vive constantemente sob pressão. Pode não ser pressão de prazos de entrega, de orçamento, mas com certeza ele tem a pressão sobre a imagem que o time tem sobre ele, sobre a responsabilidade que ele tem sobre a família dos seus liderados, sobre a responsabilidade que ele tem sobre a formação, o desempenho, o crescimento, a prosperidade dos seus liderados também, para que ele garanta que todo mundo volte para casa em segurança, né, para que não falte os recursos prometidos pela empresa para o seu funcionário. Então, não é só metas, não é só trabalho que envolve a capacidade de um líder. Tem toda a atmosfera que envolve o conceito de liderar. Você está preocupado o tempo inteiro com a sua equipe, como se a sua família fosse. Então, por isso que muitos técnicos são nomeados líderes, e aí em pouco tempo perdem a função, trocam de empresa, são desligados, param de ser admirados pela sua equipe. Não porque ele não pode ser um bom líder, mas porque ele não passou, né, pela forja do fogo ali, né? Ele tem que realmente passar por uma prova de fogo e ser criticado. Líderes
líderes que ainda não estão maduros não gostam de ser criticados. Isso a gente vê em tudo quanto é lugar. Por exemplo, no ambiente familiar, né? Na sua família, o seu cônjuge ali, por exemplo, a sua esposa, o seu marido, de quem está assistindo, o pai, o filho, dentro de casa, você também está se formando um líder. E você não gosta de ser criticado pelas pessoas que você mais ama. Né? Você não gosta de falar, poxa, isso está errado, não faz desse jeito, porque você tem que ensinar alguém. Você não gosta de ser criticado. Mas é por isso que é importante uma formação externa, porque a pessoa de fora, que tem a autoridade de um instrutor, que tem a autoridade de um mentor, você vai ouvir e você vai ser criticado. Você também não vai gostar, mas você vai se provar, você vai se testar. Então, essa é a importância do bootcamp para essas pessoas que você me perguntou, Lucas, do mercado, né? Como que eu enxergo? Tem muitas pessoas boas, muitas pessoas prontas, mas tem pessoas com dificuldade. E aí, quando teve essa proposta, né? Poxa, certo, vamos fazer, tô vendo aí as coisas que você tem conquistado com o time, poxa, isso aí revela muita liderança, vamos fazer um bootcamp de liderança. Cara, vamos fazer. Eu acho legal, porque não tem segredo. Tem gente que me perguntou já, Lucas. Ô, Serpa, qual que é o segredo aí para conseguir esse negócio? Postei uns resultados aí ultimamente. Qual que é o segredo para atingir esse resultado? Porra, bicho, não tem segredo. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu tive acesso a uma literatura, eu tive acesso a um treinamento, eu tive acesso a uma imersão que muita gente talvez não tenha tido, ou de uma forma errada. Pô, por que não compartilhar? Né? E aí, com essa proposta do colégio, eu falei, cara, vamos fazer, mas o cenário tem que ser outro. Para causar efeito e transformação, e a gente fazer um líder se revelar, porque as pessoas vão liderar de alguma maneira, de uma maneira mais tímida, de uma maneira mais protagonista, mas para fazer isso se revelar, alguém colocar isso para fora, a gente precisa ter um elemento muito importante aí, que é o cenário. O cenário vai contribuir para essa revelação do líder. E aí, por isso que a gente começou, né, desde o ano passado, aí, começar a pensar em todos os detalhes, na terminologia, na segurança, em quem vai trazer, a equipe de staff, palestrante, apoiadores, para que todo o contexto faça sentido e a gente contribua para esse pessoal do mercado que precisa, né, que precisa desse apoio. Perfeito, perfeito. Colete, tem uma pergunta para você, curiosidade pessoal, tá? O que você acredita, vamos pensar no Colete antes da experiência militar e da carreira militar, e o Colete depois. O que você acredita, Colete, que foi a principal transformação que você teve do Colete antes da carreira militar para o Colete depois? Cara, eu vou responder com duas palavras. Né? A primeira é resiliência, a segunda é consistência. Eu acho que, e é muito louco isso, eu quando adentrei ao colégio militar, eu tinha um sonho de ser engenheiro. Eu fiz Senai com 13 anos, depois fiz colégio técnico a Getúlio Vargas, e o meu sonho era fazer engenharia Mauá e trabalhar numa grande indústria automobilística alemã, que é a Volkswagen. Esse era o meu projeto de vida. E nem sempre o que a gente desenha para as nossas vidas, ele acontece como de fato você imagina ou você tenta planejar a sua carreira, né? E meu pai foi militar e falou, cara, não, você vai servir o exército. E eu, com 16 anos, estava cursando a faculdade de matemática. Naquela época eu entrei com 6 anos na primeira série, então na época do alistamento militar eu já estava cursando matemática. Sempre gostei de estudar. Sempre fui aficionado pelo esporte, então passei na prova escrita, passei na prova física e adentrei ao quartel. Mas naquele ano, né, o ano obrigatório como aluno, foi muito engraçado, porque não foi um ano prazeroso para a minha vida, porque eu queria ser engenheiro, então meio que eu estava ali contra a minha vontade. Então a resiliência que eu tive que usar na minha vida profissional para fazer parte de um grupo onde boa parte das pessoas que ali estavam se dedicavam para ser, de fato, uma pessoa diferente, eu meio que estava contra a minha vontade. Olha que louco isso. Então, ali eu aprendi a importância da resiliência. E aí, quando eu saio do mundo militar para o mundo corporativo, eu consigo perceber que, cara, sem resiliência, ainda mais hoje, com toda essa transformação do mundo pós-pandemia, eu entendo que se eu não fosse resiliente, já por ter quebrado um negócio como empreendedor, eu não tinha nem força de vontade de acordar todos os dias para fazer o que eu faço. Então, a primeira palavra é resiliência. A segunda palavra, que eu remeto um pouco dessa jornada que eu tive, é a consistência. Você nem sempre vai ter disciplina para fazer algo
que você se predispõe a fazer, mas se você tiver consistência em aplicar aquilo que você pretende fazer, atrelado à disciplina, e aí vem muito essa questão do atributo militar, cara, é quase que impossível não dar certo um projeto de vida pessoal ou profissional. Então, respondendo a sua pergunta, resiliência, e a gente vai ter muita resiliência durante o nosso treinamento, e consistência. Perfeito. Perfeito, Colete. Quando você fala de resiliência, me remete... na verdade, eu tive um curso que ele falava da normalidade dos incríveis, né? O que ele trazia nesse conceito era que quando você olha para as pessoas mais incríveis, vamos falar aqui nos esportes, ou até mesmo na carreira profissional, o que mais existe de comum é a normalidade com consistência. Se a gente pega, talvez, um fisiculturista, o dia dele não tem nada de incrível. É resiliência, rotina e consistência todos os dias. Treinar todos os dias, comer a mesma coisa todos os dias, ter a mesma rotina todos os dias. Mas o que diferencia ele de uma pessoa comum? É porque ele faz isso por 10, 15 anos, sem errar nenhuma vez. E eu vejo que a maioria das pessoas, até quando se espelham, por exemplo, em você com a questão das redes sociais, fala assim, poxa, eu faço aqui as minhas redes sociais, mas as minhas redes sociais não dão certo. Você tem um network incrível, mas o que diferencia um resultado exponencial de um resultado normal é que você posta todos os dias há quantos anos? Hoje, para você ter ideia, eu dei uma palestra na Latam Linhas Aéreas, né? E eu fui falar sobre o poder da marca, que é um tema que eu discorro com bastante convicção e já há bastante tempo trago esse tema à tona. E aí foram 3 horas de bate-papo, né? Quase que 2 de palestra e 1 hora de perguntas e respostas. E as pessoas me perguntavam ao final, né? Colete, poxa, eu já te sigo há um tempo, acompanho a tua jornada no LinkedIn, não me seguiam no Instagram, passaram a seguir hoje. E aí eles disseram, cara, qual que é o insight de ouro? Eu falei, o insight de ouro que eu trago para vocês nesse bate-papo é você ter consistência. Por quê? As pessoas, quando elas pensam em entrar para uma rede social, para começar a gerar conteúdo, elas pensam assim, eu vou contratar uma agência, eu vou aprender a criar o post, eu vou fazer um curso do Canva, vou fazer um curso do Photoshop, vou fazer um curso de copy para poder escrever bem o texto. Eu falo, tudo isso daí é muito legal. Eu tive tudo isso já durante a minha carreira profissional. Mas por que você não tem hoje? Eu falei, porque nenhuma agência consegue acompanhar a velocidade que eu tenho. Então, já que ninguém consegue acompanhar a velocidade que eu tenho, o ótimo é inimigo do bom, o feito é melhor que o perfeito, então o que eu tenho que fazer? Gerar conteúdo. E quanto mais simples for esse conteúdo, mais engajamento ele vai ter, porque as pessoas não estão preocupadas se eu estou aqui com a luz do avesso, com melhor câmera, elas estão preocupadas com a profundidade desse conteúdo e com a constância desse conteúdo. Isso faz com que alguém passe ali a admirar e passe ali a seguir nas redes sociais. Então eu falei, esquece você ter o melhor feed, o melhor post, pensar em que arquétipo de cor que você vai usar para o teu perfil. Cara, abre o teu Instagram e fala. Constância. Constância. Tem um negócio também, colega, que você falou aí no meio, que é o seguinte, a gente fala muito isso lá no mundo militar. Cara, se não tem coragem, vai assim mesmo. Vai, a coragem vem depois, né? Então, isso é muito da parte do atributo da coragem, né? Do soft skill de ter coragem. Obviamente que ter coragem não é ser negligente também, né? É ser corajoso com imprudência, com negligência, com imperícia, mas se desafiar, se testar sem medo de errar, e não tem problema errar, né? Você tem, e aí o líder, ele erra também, mas ele se reconstrói rapidamente. A capacidade de se consertar de uma maneira mais veloz vem de várias tentativas, vários erros, né? Juntar um repertório ali de experiências. E aí você vai testar com coragem, porque você sabe, poxa, se isso não der certo, eu tenho um arcabouço aqui de conhecimento que vai me suportar nesse momento, eu ganho fôlego com isso. Tem um pouco de... Aliás, no que você está falando, eu tenho observado isso, né? Que são coisas que a gente aprende na instrução de líderes militares, né? Muito importante. Certo. Antes da sua pergunta, vou dar só o última contribuição. Eu participo, já faz um tempo que por falta de agenda não estou com frequência, mas participo de um grupo chamado Guru Capital Minds, que é um grupo de mentores,
Sabe qual que é o principal ponto desse grupo? E aí eu fui apresentado, para você fazer parte tem que ser apresentado, e tem gente de um nível muito alto de empreendedorismo, né? Gente muito pesada mesmo, né? Exatos os encontros que acontecem uma vez por mês, na casa de um dos membros. Todos os assuntos discutidos nessa pauta são assuntos dos seus insucessos que você obteve ao longo da sua vida profissional. Não é tratado nenhum sucesso. Então, cada vez é um cara, um membro do grupo, que traz um insucesso durante a sua jornada, ou como empreendedor, nesse caso ali, grande maioria empreendedor, ou como intraempreendedor quando o cara é convidado. E aí você conta o que deu errado na tua vida e eles querem que você exemplifique como é que você deu a volta por cima. Porque o seu insucesso, cara, ele tem um preço muito alto de conteúdo, de aprendizado, que você não vai encontrar em nenhum livro. Porque você pode, em algum momento da tua vida, ter se frustrado, ter quebrado, ter se deparado com uma não capacidade naquele momento de exercer aquele atributo de liderança, mas o que você fez para que você de fato não aconteça o mesmo erro? E aí volta naquela palavra que eu falei, resiliência. Né? Quem nunca quebrou, quem nunca se deparou no momento, quem nunca perdeu emprego, quem nunca perdeu uma pessoa tão próxima, e como que você deu a volta por cima sendo resiliente, e de fato o mundo nos ensinou, né, nessa pandemia a ser cada vez mais resiliente, mesmo aqueles que nunca desenvolveram esse soft skill, né? Teve gente que teve que aprender na marra a ser resiliente. Ô, Colete, eu tive um líder no passado que quando eu falava com a equipe, eu sempre conto, né, as minhas derrotas aí, onde eu errei. Meu time conhece, acho que melhor do que eu, talvez. E eu sempre comentei, em outros trabalhos, comentei com a equipe, e um líder que eu tinha falou assim, cara, você se expõe demais, bicho. Você fala muito as cagadas que você fez. Pô, não faz isso, você fica mostrando a fragilidade. Só que não é isso, cara. Quem é bom não tem medo de falar sobre os seus erros. Porque isso não é ser fragilidade. Isso é ser maduro. Isso é ter maturidade. Você já superou aquele erro, você não vai fazer de novo e não quer que outras pessoas errem. É assim que um pai faz para o filho, que uma mãe faz para um filho. Conta os erros para não serem repetidos. E tanto você está falando desse grupo, né, de grandes mentores aí, caras de alto nível, e não vai ser diferente no Bootcamp. Vou trazer até já o primeiro spoiler, né, que alguém já viu aí nas redes sociais. A gente está trazendo um cara para palestrar no Bootcamp, ele deve estar na live aqui agora, o André Luiz Bodão. Cara, quem é o Bodão? Só para o pessoal entender o nível do Bootcamp War. O Bodão, ele é precursor paraquedista, um dos cursos mais difíceis dentro do Exército Brasileiro. Ele é comandos e forças especiais. Ou seja, o cara chegou no platô, cara. O cara é insano, é casca grossa. Missão no Haiti, o cara saiu do Exército Major, foi trabalhar em mineradora, foi para a África. E eu falei, esse cara, obviamente, ele cabe em qualquer lugar que eu esteja, pelo nível de qualificação que dele é muito alto, mas eu estava assistindo alguns podcasts que ele participou, e o que mais me chamou a atenção é justamente ele ter falado sobre um erro que ele cometeu no momento da carreira dele. Não vou falar aqui, quem quiser assistir o podcast, procura aí André Luiz Bodão, ou vai no Bootcamp Hora assistir a palestra dele. Ele está escolhendo, dentro do cardápio que ele tem, qual é o tema, qual é a história que ele vai contar para nós lá. Mas isso me chamou a atenção. Eu falei, cara, como é que um cara desse nível, essa curva de aprendizado que ele teve desde a Academia Militar das Agulhas Negras, todas as missões que ele passou, um cara de alto nível, trabalhando com outras pessoas de alto nível também. Como que esse cara fala do próprio erro, cara? Um erro desse tamanho, dessa magnitude, sem passar vergonha. Como que ele faz isso? Pô, então eu tô no caminho certo de expor os meus erros, de baixar minha guarda para o meu time, para que a gente aprenda e cresça junto. E, cara, não foi diferente. Então, assim, quando eu fiz o convite pro cara, puta sinergia, o cara do bem pra caramba, aceitou de primeira, e vai estar lá no nosso bootcamp o André Luiz, o Bodão, né? E ele vai latir lá, hein? Né? É o latido do Bodão que o pessoal vai ter que aprender. Um dos convidados. E, Serpa, uma dúvida aqui que o pessoal tem, e veio do Garuti, que é um cara que provavelmente essa dúvida não é para ele, porque é um cara muito bem condicionado fisicamente, mas é uma preocupação, tanto para o público feminino, mas para todo o público,
o quanto eu preciso estar preparado fisicamente para participar dessa imersão, porque a gente sabe que vão ter dinâmicas que vão levar a pessoa talvez até o limite físico, mas o quanto ela tem que estar apta fisicamente para conseguir participar dessa imersão? Vamos lá. Primeiro que, obrigado pela pergunta, muito importante, acho que é uma dúvida de muita gente, né? Esse tema, condicionamento físico, o quanto eu serei exigido? Você será exigido, o limite que você será exigido é o limite que está dentro da sua cabeça, que às vezes ele está antes do seu limite físico. Então é quebrar a barreira do limite psicológico. Toda atividade física ela vai ser moderada. Então, vamos falar português, claro, né? Para quem tem bom condicionamento, para os mais gordinhos, para aquele que tem um problema no joelho, numa articulação, todos conseguirão fazer e a gente preserva a segurança de todos os alunos. A gente vai ter equipe no local, equipe de saúde no local, inclusive uma das instruções é montada com uma equipe preparada para esse tipo de atividade. Então, todo mundo pode ficar tranquilo que todos, sem exceção, cumprirão todas as tarefas. Todos chegarão ao fim. Ninguém vai ficar para trás. Então, se você tem algum tipo de sedentarismo, não tem problema. Talvez o gatilho para você mudar essa atitude esteja lá no Bootcamp War. Talvez não. Eu digo que com certeza ele vai estar no Bootcamp War. Porque ninguém gosta de ficar para trás. Ninguém gosta de ter mais dificuldade que o coleguinha do lado. Todo mundo, não porque você não consegue fazer, mas você quer ajudar ao invés de ser ajudado. Então, todo mundo vai chegar ao fim. Ninguém vai chegar num limite físico ao ponto de ter uma exaustão, tá? Mas tem vivacidade. A palavra que eu quero usar, vivacidade. Então, o pessoal vai ser exigido. O foco das atividades não é a atividade física. A atividade física, em alguns momentos, ela é uma atividade de meio para chegar na conclusão da tarefa fim, da atividade fim. E não é o tempo todo, não é ininterrupto. Então, tem momentos de descanso, a gente tem previsto no nosso QTS ali, tem previsto momentos de hidratação, momentos de cuidar, né, da exposição ao sol. Então, está tudo muito bem pensado, muito bem organizado e assessorado para que a gente não tenha nenhum problema, porque o nosso foco, de fato, pensando como líderes, é que todos voltem em condições de saúde, integridade física plenas para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Todo mundo vai chegar bem. E para de chorar, pessoal. Para de chorar. Vai chegar no final, vai estar tudo certo. Perfeito, Serpa. E uma coisa que eu acho legal, né? Porque as pessoas, quando a gente fala de disciplina, resiliência, liderança, quer dizer que eu vou passar esses 3 dias e quando eu sair desses 3 dias eu vou me tornar uma pessoa resiliente? E talvez eu vou falar por mim, Serpa, mas talvez a resposta é não. Não vai mudar em 3 dias você de uma pessoa que não é uma pessoa resiliente para uma pessoa resiliente em 3 dias. Mas eu vou falar pelos treinamentos de liderança que eu tive, de liderança imersivo. Quando eu tenho qualquer dinâmica hoje na minha vida que eu precise de resiliência, o treinamento imersivo ele tem muito a questão do PNL, que é a educação junto com a experiência que faz essa memória ficar muito presente na sua vida. Então, sempre quando você passa por uma situação que você está pensando em desistir, o teu cérebro te remete àquela experiência que você teve, aquele desafio que você teve de resiliência, precisou de resiliência para superá-lo e conseguiu um benefício e o teu cérebro lembra e tenta replicar esse comportamento. Então eu falo que não necessariamente as pessoas vão sair de lá super resilientes dessa imersão, mas elas vão sair pelo menos com um trauma positivo para que na vivência do dia a dia, nos conflitos, nos desafios que exijam a questão da resiliência, elas vão ter essa marca dentro da vida delas e muito difícil, porque vão ser experiências que vão levar as pessoas ao limite. Então, faz com que ela lembre muito mais fácil, porque quando a gente passa ali nos nossos momentos de lembrança, geralmente a gente lembra dos momentos mais impactantes, que nos exigiram maior esforço, e eu falo de traumas, mas traumas no quesito positivo. Faz sentido, Serpa? Faz sentido. O momento que a gente lembra são os momentos de mais alegria ou de mais dor, né? São os momentos que marcam ali a nossa vida. E de fato é isso. Por vezes, vou trazer um exemplo real, por vezes eu estou focado num trabalho, tenho que entregar algo dentro de um prazo, aí eu olho pro relógio e falo assim, caramba, 1h30 da tarde ainda não almocei, cara. Se eu não parar agora, o restaurante vai fechar. Mas eu tenho que entregar isso aqui. Aí me remete um tema assim, caramba, eu fiquei um dia sem comer, eu tenho comida na minha casa, tem um monte de gente passando fome aí, cara.
Lá no Haiti, meus amigos foram lá, o pessoal do meu time que foi para o Haiti, Renato, Samuel, pô, viram as crianças na pobreza, na miséria, comendo bolacha de argila, cara. Eu não vou aguentar 20 minutinhos para entregar um relatório e ficar feliz da vida e não expor o meu time. Depois eu como qualquer coisa. Depois eu compenso isso. Na educação alimentar ali, poxa, como uma salada, vou comer uma besteira, mas depois eu compenso, porque tem outra parte que é acondicionamento físico. Pô, às vezes eu estou acima do peso, eu vou lá dar um treino, recupero um pouco também, porque não sou nenhum atleta, mas você tem que manter ali uma consistência para sobreviver. Eu sou um gestor de segurança, faço proteção executiva, vou lá, faço meu jiu-jitsu, vou lá, faço minha academia. Então, é um combinado de coisas que você fala, cara, eu não vou dar esse mais 30% de gás aqui, de energia. Lógico que eu consigo, eu já passei por situações piores que essa. Quantas vezes a gente acompanhando um jantar, a gente aguardando os executivos saírem do jantar, a gente está ali em pé, já 2 horas. Aí vai um cara ali que não conhece muito, pum, pega e senta. Pô, é feio. E de repente o executivo sai, pega a gente sentado. O que me custa ficar mais 30 minutos, 1 hora em pé? Eu já fiz jornada de 12 quilômetros com mochila de 20 quilos nas costas, pô. O que me custa ficar mais meia horinha, pô, com roupinha social, tranquilo, sapatinho com amortecedor em pé? Estou dando exemplos da vivacidade que a gente falou agora, mas isso também se revela em vários momentos no trabalho, em casa, no dia a dia. Ah, fulano não vai fazer? Não tem problema, eu não vou pedir de novo, eu vou fazer. E aí a pessoa fica constrangida, porque caramba, o chefe teve que fazer, meu. Quer dizer, se ele fizer mais 2, 3 vezes, ele vai perceber que não precisa de mim. Então, a palavra convence, né, Colete? A gente ouve muito isso. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, é essa pega que a gente quer trazer para o Bootcamp War. Eu acho que você tocou, eu sei que o Lucas vai entrar, mas o Alexandre Fogo levantou a bola, né? Faltam líderes, e ele sempre bate nessa tecla porque ele sabe que eu questiono de forma pública a inexistência ou a falta de líderes de verdade. Líderes que inspiram pessoas, aqueles caras que de fato estão junto no front, estão junto no momento em que a equipe mais precisa, né? Eu costumo dizer que é o babaca do ar-condicionado, que está cheio nesse mercado nosso de segurança e de facilities. Eu acho que nesse bootcamp, a gente vai poder, de fato, quem participar com a gente os 3 dias, vai poder vivenciar o exemplo de uma pessoa que chegou numa posição de liderança, que liderou e lidera a transformação desse mundo, né? De como inspirar uma pessoa a ter o mesmo propósito de vida que o teu. Eu falo muito sobre propósito de vida, porque a gente vai, de fato, ralar junto com todo mundo lá nesses 3 dias. E eu tenho convicção que São Pedro vai estar do nosso lado e vai chover os 3 dias de forma ininterrupta, dia e noite. Eu tenho certeza absoluta. Manitou. É isso aí. Então, o que eu quero trazer, essa reflexão que o Alexandre Fogo colocou eu acho que quem participar nesses 3 dias vai poder ter argumentação e dizer assim, cara, demita seu chefe literalmente se ele for o babaca do mundo corporativo, porque você vai sair de lá e vai falar assim, cara, eu não aguento mais lidar com um idiota que não faz, de fato, liderança inspiracional de ter o time engajado junto comigo. O cara vai sair de lá mais questionador, porque ele vai vivenciar a inspiração de pessoas que vão conduzir processos e atitudes em prol de um time. Então, é só para levantar essa bola aí. Colete, já que você já está no nosso front de explanação, o pessoal está me perguntando, o pessoal quer estar pedindo detalhes. Quantos dias vai ser, aonde vai ser, como que vai ser, que horas começa? Aí me ajuda, Serpa e Colete. O que vocês podem contar sem perder a magia da surpresa? Tá bom, olha lá. São 3 dias de bootcamp, tá? Sexta, sábado e domingo. Começa na sexta, às 14 horas. E a gente vai domingo até próximo de 1 hora da tarde. Tá bom? Esse é o período do bootcamp. Preciso ir e voltar para casa todo dia? Não, você não vai fazer isso. Você vai dormir lá. Então, vai dormir em barraca, em árvore, amarrado no cipó? Tem uma área de alojamento. Isso a gente vai falar. Tem uma área de alojamento própria, recurso. É um local de acampamento. E tem todos os recursos lá justamente para a gente cuidar da segurança dos alunos, tá? Então, as refeições você vai fazer lá. Qual refeição você vai fazer? Isso eu não vou falar. Você vai fazer refeição lá, você vai dormir lá, e vai ficar lá durante esses 3 dias.
Qual foi outra? Quem que mais perguntou, Lucas? Os detalhes, basicamente. E tem uma pergunta legal que a Tá, gente já bom, pode puxar detalhes. agora. Algumas coisas eu posso trazer. Nós teremos instruções teóricas, instruções psicológicas, mas também faremos atividades físicas. E também teremos uma certificação especial que se o Auleta conseguir chegar aqui a tempo, eu vou deixar para ele falar essa daí. Teremos certificação no meio do curso, teremos a parte de conclusão do curso, que é uma parte muito importante. O Colete gosta. Teremos a nossa mística, né? Mandar um salve aí pro Bodão, Força Especial, que é o ambiente ali onde tem a mística, né? Que é um paraquedista também. A gente vai trazer a mística também. Eu tô para te dizer que o Bodão, com toda a vivência dele e toda a experiência, ele vai se surpreender nesse determinado momento místico com que ele vai se deparar naquele local. Eu tenho certeza que com toda a vivência dele, PQD, comandos, FE... O Bodão vai chorar. Já vou te falar, ele vai chorar. Ele vai todo podcast que ele vai, ele chora. Um dos meus objetivos é fazer o Bodão chorar, velho. Se ele não chorar, eu falei, porra, não cumpri a missão. A brevetada da galera, Bodão, você pode ter certeza que vai ser num contexto e num ambiente que aquele local parece que foi feito para a primeira imersão do Bootcamp War, mas não dá para dar mais detalhes. É só quem for viver aquele momento. Ô, Lucas, o pessoal perguntou do roteiro, vi lá algumas perguntas. Poxa, explica pra gente, dá como é que fala? O escopo, né? O que vai acontecer? Pessoal, a gente não pode falar. A gente pede esse voto de confiança de vocês. Né? Quem me conhece, quem conhece o Auleta, o Colete, o Lucas, dá essa chance pra gente, dá esse voto de confiança, sendo muito transparente para vocês. Porque se a gente contar as atividades, perde a mística, você vai se preparar, talvez até de uma forma errada, de uma coisa que você imagina que e chega lá e não vai ser, e você vai ter uma frustração. Então, o que eu peço para todo mundo é ir de mente aberta. Vai de mente aberta. Entra no seu personagem, entra na condição de aluno, para ouvir, para aprender. A gente tá se esforçando ao máximo para entrar na condição de mentor, para levar o melhor que a gente pode levar para vocês. O melhor que a gente tem, o melhor que a gente não tinha e a gente foi buscar. Então, é esse o propósito. A gente não pode trazer muitos detalhes do cronograma era a palavra, do cronograma para não estragar, mas, de forma resumida, atividades psicológicas, instruções técnicas, atividades físicas, muita destreza. Então, para as mulheres, para homens que, de repente, enfim, quem tem unha grande aí? Pessoal, unha curta, tá? Para você não ter um alto acidente ali, né? Sozinho ali, se machucar, virar unha, arrancar uma anaca da mão ali. Então, unhas curtas, cabelo, mulherado e homens que têm cabelo grande, cabelo preso, vai te ajudar muito. E o que mais vai te ajudar? Aí não vou pagar o bizu, né? Para pagar o bizu, tem que pagar o pedágio primeiro. Então, vai lá, paga sua cotinha, aí você vai ficando mais experiente para as próximas. O Serpa, tira essa dúvida do público feminino. Vai ter quarto individual, vai ter monitora feminina? Me fala dessa estrutura e se já tem mulheres inscritas nessa imersão. Beleza, vamos lá. Primeiro, não é quarto, é alojamento. A gente não está no resort, alojamento. Tá? Então vai ter alojamento masculino e tem alojamento feminino. Obviamente a gente vai dividir. Tem que ser dividido não por uma questão de separar homens e mulheres, que não são iguais, mas pelo propósito das atividades que a gente está planejando. E a gente vai ter sim, eu e o Auleta somos os mentores, mas a gente também tem a equipe de monitores. E na equipe de monitor, nós temos uma mulher na equipe de monitores ali que não vai deixar a desejar, não. O pessoal acho que o pessoal vai... quem pegar a equipe que tiver com ela lá de monitora, que eu não vou falar quem são os monitores agora, daqui a pouco a gente vai soltar aí nos próximos dias, acho que vai pedir para trocar. Pô, não dá para ser um homem aqui não, que é casca grossa, né? Casca grossa. Show. Serpa, só uma informação para quem está assistindo, a gente já soltou o formulário de inscrição para o sorteio da vaga que vai sair agora no final da live. Então, quem quiser participar, clica aí no Google Forms, coloca seu nome e telefone, que no final vai sair esse sorteio. Lucas, quero participar aqui do Bootcamp War. Pessoal, a gente vai colocar aqui também o link que vão ter todas as informações. Vai ter o endereço,
Lucas, vai ter vaga para estacionar o carro? Vai ter vaga gratuita os 3 dias para estacionar o carro. E, pessoal, acho que uma coisa que eu sempre tento trazer aqui o Bootcamp, ele é o segundo é o nosso tesão aqui. Fora do nosso trabalho principal, o Bootcamp é o nosso tesão e a gente quer fazer um negócio que realmente entregue. Então eu falo que se você tá com receio, não sabe se aquilo vai te agradar, lá dentro do nosso site a gente tem uma aba de garantia. Não sei se você viu, Colete, se você me autorizou a colocar essa aba de garantia, mas eu coloquei a aba de garantia. O que quer dizer a parte da garantia da imersão do Bootcamp? Se você for passar os 3 dias lá de imersão, passou lá sexta, passou o sábado, passou o domingo, chegou na segunda-feira e você fala, eu joguei o meu dinheiro fora. Você vai mandar um e-mail para contato@escola bootcamp e vai falar assim, eu joguei o meu dinheiro fora, e na hora o nosso time vai fazer o reembolso integral de todo o seu dinheiro. Mas por que a gente vai fazer isso? Se a gente entregou a imersão tudo, porque a gente quer que as pessoas façam essa compra, essa aquisição com a confiança que vão gostar, e a gente só quer realmente que receber esse investimento de quem tirou proveito daquilo que a gente está vendendo. Então é algo que a gente consegue acreditar tanto que a gente põe o nosso em risco. Estou autorizado, Sérgio Colete? Já pode colocar lá. Pode colocar lá. Coragem, né? Coragem. Acreditação, né? Tem que acreditar no projeto. É. Ainda não tivemos na história do Bootcamp nenhum NPS abaixo de 92 pontos. Para quem sabe, NPS é a metodologia Net Promoter Score, onde de 0 a 7 o cliente ele é um detrator, 0 a 6, perdão, 7 a 8 é um cliente neutro e 9 a 10 é um cliente promotor. A nossa média no Bootcamp é no mínimo 92 pontos. Então não vai ser nessa imersão especial, que eu tenho convicção que vai ser a imersão mais interessante do Bootcamp, que a gente vai baixar a nossa régua. Ô, Colete, já que você está aí já de carro-chefe, já na nossa câmera, eu queria que você falasse para quem que você acredita que essa imersão vai transformar a vida. Se eu fosse falar assim, o perfil de pessoa que essa imersão vai ser ideal, o que você citaria? Achei que tava pedindo nomes. Eu falei, caramba, o cara vai jogar mesmo, hein? Quero nomes, trabalho com nomes. A Karina apareceu aqui e falou, ela apontou para ela, né? Eu acho que todas as pessoas que têm alguma deficiência de propósito, ou aqueles que não têm tanto propósito de vida, eu acho que esse Bootcamp serve exclusivamente para ele. Quando eu falo de propósito, é uma palavra muito pujante, né? Porque propósito está ligado a legado, e legado está ligado a você deixar algo ainda em vida que significa transformar de fato alguém, né? Eu falo muito na transformação das pessoas e a consequência é a transformação do mercado. Então eu acredito que quem ainda não se encontrou, quem ainda não tem um objetivo principal definido na vida, quem ainda sente um pouco a ausência de propósito, eu acredito que essa pessoa tem que estar lá os 3 dias. Então, assim, inevitavelmente. Claro que vai ter o desenvolvimento de liderança, vai ter muito essa questão de resiliência, de planejamento estratégico, vai ter toda essa questão de levar o cara a quase que o limite do esforço físico e com a entrada também de raciocínio lógico. Vai ter toda uma dinâmica muito, muito legal, trazendo um pouco da nossa vivência como intraempreendedor e empreendedor para dentro de um contexto não tão agradável assim, né? Eu já falei aqui no chat, o Teanes não vai ter uma suíte dedicada a ele, não tem banheiro no seu quarto, Teanes. Então, o que você vai encontrar lá é algo diferente do que você está acostumado a ver no seu dia a dia, na sua vida, na sua caminha quente. Então, eu acho que quem precisa encontrar o seu propósito de vida, esse cara precisa estar lá no Bootcamp. Colete, se a gente fala um pouco dos bastidores, né? As pessoas que já participaram do Bootcamp sabem o valor das nossas imersões. Quando a gente trouxe esse conceito para o Bootcamp War, até teve uma pergunta, já vou te adiantar, já as pessoas estão perguntando qual que é o limite de participantes. Olha, o local, por nossa sorte, foi o que eu disse, né? Esse local foi feito para a imersão do Bootcamp War. Eu tenho convicção que tudo que a gente viu lá, e foi muito legal quando a gente foi fazer a visita técnica, a gente ia andando, a gente falava, cara, aqui a gente vai fazer isso, aqui está pronto para fazer enfim. O local comporta até 150
acho que são 150 pessoas, né? São 150 espaços no alojamento, né? Ninguém vai dormir sozinho na sua suíte exclusiva. Não tem televisão no quarto, nem tampouco ar-condicionado, então já adianto que vai ser. E eu também adianto... Você não colocou TV cabo? Não colocou? Não deu tempo de comprar? Não deu Vamos tempo. reclamar com o bando depois, então, com o time de compras aí, porque isso aí estava previsto, né? E nem na suíte do Teanes também não vai ter. Então, o que eu trago de spoiler aqui? Galera, serão 3 dias transformadores na sua vida. Então, esquece conforto, porque não vai ter. E eu já adianto que vai ser muito pouca horas de sonos que vocês terão. Porque, assim, vai ser uma alta energia de entrega da nossa parte. Então, talvez não dê tempo de dormir. Porque dormir, você vai ter tempo para dormir pro resto da vida, né? Quando você for descansar, você vai dormir muito. Então, vamos aproveitar esses 3 dias intensos. Começa às 14 horas na sexta. E no domingo a gente pretende encerrar por volta de 1 hora com cerveja, porque o da Silva perguntou aqui se vai ter cerveja. Claro que no final a gente tem a nossa tradicional festa, vai ter sim o nosso happy hour tradicional. Mas assim, não espere nada tão confortável assim, nem que você vai dormir as suas 8, 9 horas confortáveis de sono. Perfeito, perfeito. Vamos Lucas, deixa eu trazer uma pergunta aqui. Você não fez, mas o pessoal perguntou, eu lembro, a respeito de celular. Vou poder mexer no meu celular, né? Pessoal, para que a gente possa se dedicar à imersão, sim, todos terão acesso ao celular, pois o acesso ao celular será restrito e controlado. Então, quem puder já avisar a sua equipe, ao seu time, a sua empresa, a sua família, a gente vai soltar aí mais para frente, e quando vocês chegarem também lá no curso, quais são os momentos de utilização do telefone. E, obviamente, os contatos da equipe de staff estarão disponíveis 24 horas. Então, qualquer emergência que os senhores tiverem, pode divulgar esse número de telefone da equipe de staff, que a gente vai receber o recado e a gente vai passar para o aluno, vai tirar do curso para poder atender a sua emergência, tá? E a emergência, viu? Se a gente perceber que é trote, que é alguém fingindo que é uma emergência, porque você falou, se eu não ligar até tal, dependendo da vez que eu te ligar, eu vou dar um sinal para falar que eu tô cansadinho, a gente perceber que é golpe, a gente vai pegar o golpe. Perfeito. Vamos para o nosso sorteio, então, pessoal? Mas já? Sortear já? Fácil assim? Vamos lá para o nosso sorteio. Manda um abraço, pessoal, aí, ô Lucas, que tá os patrocinadores do Bootcamp War, né? A gente tem que... E também para o Vinícius, lá do Eterno Herói, do podcast Eterno Herói, me convidou para estar lá com ele. A gente não definiu a data ainda, mas é um cara que está ajudando pra caramba, divulgando o Bootcamp War. E até mesmo seguidores do Bodão. A galera tem me seguido aí no Instagram, tem acompanhado as divulgações do Bootcamp. Vamos ver se vai vir a galera do Rio, né? Tem uma galera aí prometendo que vem, lá do Rio de Janeiro. Os paraquedistas alados aí. Vamos ver. Tem uma... Antes do sorteio, Lucas, tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal do Rodrigo Silva. Ele está perguntando assim, o Bootcamp War é um bom local para os jovens empreendedores desenvolverem um bom network? Acreditam que no mercado ainda há um certo preconceito com o pessoal mais novo em relação à credibilidade? Eu queria dar um spoiler, depois o Serpa pode complementar. E aí eu posso falar com propriedade, porque sobre networking é um tema que eu acredito ter uma relevância aí nas conotações. Eu acho que não só o Bootcamp War, como o Bootcamp é o local mais ideal para você ampliar e potencializar o seu network, transformar ele num network infinito através das técnicas e aprendizados que lá você vai ter, obviamente. Então, com toda certeza, eu te digo que fazer parte da comunidade Bootcamp, você escala de forma absurda o seu network. Quando a gente olha para jovens, né? E aí eu tenho essa questão que eu gostaria de trazer. Eu tenho filhos jovens também, e aqui em casa não tem moleza, né? Os dois estarão no Bootcamp War, e os dois, eu tenho convicção que o Serpa vai escalá-los para ser xerife em determinados dias, né? Então não tem moleza. Aqui em casa já é meio que um Bootcamp War no dia a dia.
os dois, né? Um trabalha comigo na PR4 e a outra trabalha comigo no Bootcamp. Então, eu acho que a credibilidade, o Rodrigo, ela está muito mais voltada não à sua idade, ser jovem ou não ser jovem, né? Eu falo porque tem muito babaca no mundo corporativo que tem 40, 45 anos, em posições de destaque em grandes organizações. Então, o jovem sim tem credibilidade, desde que o jovem também esteja disposto a pagar o preço do sucesso. Se o jovem está disposto a pagar o preço do sucesso, e grande parte da juventude hoje é uma juventude promíscua que não quer saber absolutamente de nada, só de jogar videogame, esse cara, no Bootcamp, ele vai sofrer um pouquinho mais que um jovem que está sendo forjado dentro de casa numa educação mais tiro, porrada e bomba, como o Garuti também educa os seus próprios filhos. Então, se você for um jovem promíscuo do ar-condicionado, talvez você vai sofrer um pouco aquém daquilo que você já está imaginando que vai sofrer. Mas se você for um jovem dedicado, aplicado, forjado e disciplinado em ser alguém diferente, você com certeza vai tirar o Bootcamp de letra. E aí, complementando, Colete, de fato não tem a ver com idade, não. Você vê aí que um militar formado na AMAN, depois de 7 anos aí de formação, 4 na AMAN, mais 3 de academia, aí, com 21 anos, comanda 30 pessoas, 40 pessoas, numa situação de guerra. Um oficial de CPOR, de NPOR, com 19 anos, está comandando um pelotão de 30 homens aí, com gente da idade do seu próprio pai. Obviamente, é um aprendizado constante, né? Você nunca para de aprender. Mas não tem a ver com a idade. E em relação ao network, cara, não tem melhor network. Você passar a necessidade com... Eu posso trazer um exemplo de quando eu estive no... A gente não vai chegar tão... Bom, não vou falar muito assim do Bootcamp War, mas eu nunca passei fome na minha vida, graças a Deus. Meus pais tiveram boas condições, nunca passei fome, nunca passei frio, nunca passei sede. Quando aconteceu isso comigo, quem estava do lado não era meu pai, não era minha mãe. Era um irmão ali de turno, né? O irmão do meu pelotão, alguém que estava se formando junto comigo. E a gente é amigo até hoje. Hoje mesmo atendi a ligação de um cara que passou pela mesma escola que eu passei, anos depois, mas eu sei o que ele passou lá. O cara me ligou, poxa, mandou uma mensagem, cara, eu queria te pedir uma ajuda nesse assunto. Falei, posso te ligar daqui a pouco? Deu 5 minutos, eu liguei para ele, vamos lá, irmão, o que isso precisa? Pô, perguntar desse detalhe, isso aqui, eu falei, vai ser assim, 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 assado. É network. Ele passou pela mesma escola que eu passei, ele adquiriu os mesmos valores que eu adquiri. Então, é o network da vida real, tá? Sem máscaras sociais. Vamos lá, doutores, para esse sorteio. Segura aí. Segura aí, porque tá aumentando a audiência. O Lucas, ele não pagou de novo o estacionamento lá. Aí o cara deve estar acionando ele aí. Vem tirar o carro. Antes da gente entrar no sorteio, eu quero, por exemplo, aqui, ó. E aí a gente pega, ainda de forma subconsciente, de forma subliminar, as mensagens. O Garuti colocou assim, ó. @Vinícius é meu filho. A Isa vai aguentar 3 dias sem você falar com ela? Olha o subconsciente como é louco isso. Isso já é uma soft skill que ele vai ter que trabalhar. 3 dias sem conversar com a namorada. Talvez na vida profissional ou na vida pessoal dele não aconteceu isso ainda, mas vai acontecer a primeira vez. O Garuti diz assim, ó, a Karina disse assim, ó, eu não vou ficar sem a minha chapinha. Vai ficar sim, porque ela não vai ter energia para você ligar a sua chapinha. Então, a partir do 2º dia vai ser Karina Rei Leão, eu tenho convicção disso. Ô, Colete, vamos fazer o seguinte, e aí uma pergunta legal aqui para você, ó. O Séger é um amigo do meu filho, é um garoto jovem também, promissor. Eu tenho certeza que esse garoto vai voar e vai voar muito alto. Ele pergunta assim, eu queria que você respondesse, certo? Qual o preço do sucesso? All in. Já ouviu falar nesse conceito? Boa. Boa. All in. Cara, você quer alguma coisa? Bichão, todos os esforços, máximo empenho naquele seu objetivo. Hoje eu vou dar uma descansadinha. Alguém não está descansando. Hoje eu vou comer esse doce aqui que não dá nada. Alguém não está comendo. E vai chegar lá antes de você, e se for uma vaga só, não vai ser sua. Então, quer o sucesso? All in. Tudo dentro do seu objetivo. E o Colete, a Karina falou que não quer ficar sem a chapinha, não tem problema, a gente pode dar a concessão da chapinha para ela. A gente faz uma troca, a gente tira o chuveiro quente de todo mundo e deixa a chapinha para ela. Eu acho uma troca justa. Lá a gente decide, lá eles decidem. Eu acho que ela vai topar.
A proposta é todo mundo ficar sem chuveiro quente e você ficar com a sua chapinha. Karina Rei Leão, vocês vão conhecer a Karina Rei Leão ao vivo e a cores no Bootcamp War. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Agora, sem mais delongas, todo mundo já está com o nome aqui. Se tiver com o nome mais de uma vez, está desclassificado, tudo certinho. Vamos lá, pessoal, nome de todo mundo, bora sortear. Bora. 5, 4... Tem nem a musiquinha, foi sem emoção mesmo. Assim. Sem emoção. Quem ganhou foi... Franciele Gianchini. Temos uma nova bootcamper nessa imersão. É um sinal, Colette? Eu acho que ela é F-Tag, salvo engano. Garoto, se for a Franciele, coloca aqui no chat pra gente. Eu não sei, eu acabei não vendo se ela tá por aqui, mas eu acredito que ela é F-Tag. Franciele, o time aqui do Bootcamp vai fazer contato com você e já vai te passar todas as informações. Parabéns pela vaga. Pessoal, antes da gente encerrar essa live, Colette e Serpa, recados finais? Não, mas espera aí, ó. É a esposa do Auleta. Se for a esposa do Auleta, a gente tem compliance, a esposa do Auleta, eu acho que tem que passar a vaga, hein, Lucas? Vamos passar a vaga, ela já vai estar lá com a gente. É a esposa do Auleta mesmo? Tá aqui, ó, esposa do Auleta pode? Não, a esposa do Auleta, ela já vai estar lá no Bootcamp. Vamos sortear de novo, Luquita. Rapaz, então vamos sortear de novo, então. Vamos lá, vamos pegar todos os nomes aqui. Que rufem os tambores. Sim, sem música mesmo. Todos os nomes aqui. Uma vaga, contagem regressiva. Sortear agora. Quem saiu, perdeu, hein? Aline Diana Souza Silva. É um sinal que o público terá que ser um público feminino nosso do Bootcamp War. Aline, tá aí nos comentários? Ó, parabéns. A Vitória aqui do Bootcamp já vai fazer contato com você, vai te explicar como é que funciona. Parabéns pelo ingresso e espero te ver lá em Campo Paulista no dia 14, 15 e 16 de abril. Colette e Serpa, recados finais antes da gente finalizar essa live? Claro. Colette, você é mais antigo aí, pode ir primeiro. Bom, eu reforço o convite para as pessoas participarem dessa imersão. Vai ser a primeira, né? Quem sabe o que eu estou falando, toda primeira imersão ela tem um gosto especial, porque dá um frio na barriga, inclusive na gente, né? A nossa responsabilidade é muito grande em fazer uma imersão dessa, num local inóspito, né? Num local sem tanto conforto, então vai ser um grande desafio para nós, mentores e organizadores dessa imersão. Então, eu acredito que a primeira turma, ela sai na frente, né? Até hoje a galera fala, eu sou Bootcamp turma 1, né? Turma 1 sempre tem um quê a mais. Essa primeira turma vai nortear, obviamente, o sucesso das próximas turmas do Bootcamp War. E eu acho que é muito legal apostar nesse projeto, fazer parte dessa transformação, se conhecer. Eu acho que quando você busca o seu autoconhecimento, quem ganha no final das contas é você. É uma imersão para a vida essa, eu tenho certeza. Diferente das outras imersões mais técnicas do Bootcamp, eu acho que essa é uma imersão para a vida. Então, eu acredito que quem puder contribuir, quem puder fazer parte, dá para parcelar em várias vezes, enfim. Quem tiver alguma dificuldade, chama a Vitória, explica a sua dificuldade, a gente vai tentar ver o possível para você fazer parte. O espaço comporta até 150 pessoas, então não temos limitação. E a gente gostaria de ter casa cheia, entendeu? Casa cheia, eu acho que é o nosso grande desafio, e lotar esse bootcamp e fazer com que todos no final, no domingo, saiam de lá com seus anseios e as suas soft skills cada vez mais afloradas. Perfeito. Serpinha, palavras finais? Pessoal, obrigado pela atenção agora aqui nessa noite. Espero todo mundo lá. E eu quero só que vocês entendam uma coisa. Obviamente, o Bootcamp War vai transformar a vida de muita gente que estará lá. Mas o meu propósito é transformar a vida de quem trabalha com vocês, da família de vocês. Porque cada um que sair de lá vai ser um multiplicador. Vai conseguir, não vai parar de falar, vai querer transformar a vida de outras pessoas.
É assim que eu ajo dentro de casa, é assim que eu lido com a minha equipe. Os membros da minha equipe devem ser pessoas transformadoras, né, pessoas que impactam a vida de outras pessoas, e é isso que eu quero propor aqui. Peço voto de confiança de vocês, junto com a Auleta, que hoje não pôde estar aqui, porque é um líder e está engajado na missão que ele tem que ter agora lá na empresa dele, né? Todo mundo sabe que ele é o gerente sênior de segurança do HG, então está cumprindo o seu papel de líder, e eu estou fazendo esse braço aqui, e uma vez ele vai me ajudar, eu ajudo ele, que esse é o sentimento do espírito de corpo, mas o propósito é principalmente pensando em quem vocês querem transformar. Vocês vão sair de lá prontos para fazer isso. Então, peço esse voto de confiança, obrigado a todo mundo mais uma vez. E é isso. Uma coisa que eu tenho, a frase que eu gosto muito é: o único dia fácil foi ontem. Raciocinem nisso, tá bom? Perfeito, Serpinha. Para a gente finalizar, pessoal, o pessoal está me perguntando do desconto que eu falei. Eu já mandei o link do desconto aí nos comentários. Eu já mandei a página do Bootcamp também aí nos comentários. Só rolar um pouquinho o scroll para cima que vocês já vão ver tanto o desconto quanto a página. O desconto ele vai ficar disponível até sexta-feira. Então tem um desconto aí de R$ 1.290 por R$ 990. Colete, esse preço já teve no Bootcamp? Só balança a cabeça se já teve ou não. Não teve no Bootcamp e dessa vez é uma imersão com um valor aquém daquilo que a gente tem de projeto, e nesse Bootcamp, além de todo o custeio, né, do espaço, do ambiente, alimentação inclusa, estacionamento no local incluso, enfim, a gente está investindo para fazer de fato uma imersão incrível. Então aproveitem, porque de fato as próximas imersões, se tudo der certo, o ticket vai subir consideravelmente. Então quem aproveitou vai estar lá com a gente. Então, pessoal, link do desconto nos comentários, link do site do Bootcamp, que é escolabootcamp.com.br, lá tem todas as informações do Bootcamp War. E é o que eu falo, Colete, o risco é todo nosso, porque no pior das hipóteses, se você ainda assim tiver com dúvida, fizer a imersão e não gostar, tá lá na garantia, manda um e-mail, joguei meu dinheiro fora e o dinheiro tá 100% de volta na sua conta. Ou seja, o risco de fazer uma imersão transformadora tá na nossa responsabilidade. E é uma coisa que eu falo, esse Bootcamp War é o primeiro, não sei se será o último, não sei se será o primeiro de muitos, então aproveitem essa oportunidade. Valeu, pessoal, é isso aí. Se tiverem dúvidas, valeu. escolabootcamp.com.br, tem lá acesso do contato. Nos vemos todos em Campo Limpo Paulista, dia 14, 15 e 16, para esse Bootcamp que vai ficar na história. Valeu, pessoal, até mais. Até mais. Valeu, gente, fica na missão.